Meu nome é Camille e eu vou falar um pouco sobre o conto Pai contra a Mãe de Machado de Assis. O conto se passa em um contexto histórico da escravidão e ao longo do conto surge um personagem principal que é Cândido Neves. Candinho, ele não tinha um emprego fixo, ele era um personagem de classe média branco e ele não se adaptava. Na verdade, ele não gostava de ser mandado, porque isso feria o orgulho dele. Ao longo do conto, ele conhece Clara e eles se casam. Quando eles vão morar junto, vai morar a tia deles, que é a tia Mônica. Aí eles decidem ter um filho, só que a tia dela é contra, porque eu sustento mal dom pra eles três, imagina pra outra criança, pra sustentar uma criança. Mas mesmo assim, eles têm esse filho e quando o filho tá prestes a nascer, a tia Mônica fala da ideia de colocar ele numa roda de enjeitados, que é tipo, dar literalmente o filho deles. E Cândido, apesar de ser uma pessoa fria e rude, ele é contra. Mas enfim, aconteceram vários fatos e com isso veio a escassez de escravos, porque eles já não estavam mais fugindo. E aí ele decide que vai ter que dar mesmo o filho dele na roda de enjeitados. E daí, quando, numa noite, não sei nem se é uma noite, mas enfim, quando ele está indo dar o filho dele, ele encontra uma moça, que é uma escrava, que ele já tinha visto o anúncio dela antes, que ela estava sendo caçada. Só que. É, só que daí ele não tinha encontrado, ele já tinha até procurado, só que ele não tinha encontrado ela. Aí ele vai correndo, deixa o filho dele na farmácia e parte atrás dessa escrava. Pega a escrava, leva até o dono e mesmo ela implorando pra ele soltar ela, porque ela tava grávida também, ele, uma pessoa rude, firme, ele vai e leva ela pro dono. E ela acaba cometendo um aborto e daí ele volta com o dinheiro, enfim, pra família dele, com o bebê e se sustenta. É isso. É, eu e partindo pra análise do conto, eu fiquei muito emocionada com esse conto, apesar e triste, basicamente, porque é um conto que mexe com a gente. Se for parar pra pensar, esse final, essa reviravolta no final é algo que, ao mesmo tempo que deixa feliz, porque ele conseguiu, tipo, ele vai criar o filho, ele não vai dar. É triste, porque uma mãe perdeu o seu bebê. Então, acho que se baseia nesse conflito, pai contra mãe. Tipo, qual é mais importante? O meu filho ou o seu filho? E acaba sendo, como naquela época, como as coisas eram, acaba sendo Cândido. Como diz, não pesquisei sobre, mas eu tava vendo uns vídeos e Cândido se refere os nomes dos personagens. Cândido, Neve, Clara, se referem a todos, tipo assim, a cor branca se refere à clareza. E eu acho que eu já escutei isso em algum lugar que nos contos tudo significa, principalmente o nome significa alguma coisa nos contos. Queria comentar sobre isso também. E é basicamente isso, sobre a firmeza de Cândido, sobre como ele foi firme na sua decisão. E, e grotesco, ele não. Ele foi um ser frio, ele não pensou no outro. E, tipo, mas se for pra parar pra pensar, tipo, naquele contexto da história, naquela época, as coisas eram assim. Tipo, os negros, eles eram a classe baixa, eles não tinham importância, como diziam. Eles eram escravos, eles eram os últimos, eles eram menosprezados, e é isso. Por mais que Cândido estava meio que na mesma base, a única coisa que mudava literalmente de Candinho para um escravo era a cor dele. A única coisa que mudava, porque eles estavam na mesma ali, ó. E a forma como ele era, e por ele ser branco, a forma como ele era tratado era totalmente diferente. E apesar disso, de eu falar, tipo, que isso foi numa época super atrás, isso acontece até hoje, tipo assim, apesar de todo mundo, da escravidão ter acabado, todo mundo falar, isso é passado e tal, o racismo ainda tá aí. A gente vê se quem para assistir jornal, eu não assisto muito jornal, mas quem para assistir jornal tá sempre aí em matérias, nas redes sociais, pessoas em pleno século XXI
num mundo tão moderno, com várias coisas surpreendentes surgindo, essa coisa ainda existe, o racismo ainda existe, o bullying nas escolas, tudo, tudo que menospreza as outras pessoas. Como isso ainda pode existir num país tão moderno, num mundo tão moderno, onde a internet está tomando posse de tudo? E apesar de ter muitas pessoas que não se importam com isso, ainda tem muita gente que leva a sério. Eu levo a sério isso. Eu acho que isso deveria ser um crime. Na verdade, é um crime, apesar de não ser muito, às vezes, tipo assim, pessoas ter se livrado da punição devida. Por muitas vezes ser branco, por ter dinheiro, não precisa nem ser branco. Enfim, é sobre isso que eu queria comentar. Isso me moveu muito. Enfim, obrigada.